Fala galera do Sulacap News, muito bom dia. Como prometido, a nossa primeira entrevista ao vivo com o porta-voz da concessionária da Transolímpica, da Via Rio, o Nicolau Maranini. A gente já se conhece há um tempo, a gente já andou conversando aqui em algumas reuniões que teve aqui. Sempre a gente, quando tem dúvida, a gente conversa com o Nicolau. Quando tem alguma demanda com relação à Transolímpica, o Nicolau é a que sempre nos atende graciosamente. Nicolau, obrigado pela entrevista, pela disposição. Obrigado, bom dia Madruga, bom dia também a todos os ouvintes aí, os espectadores do Sulacap News. E nós estamos aqui em nome da concessionária Via Rio para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. É só enviar, nós já temos aí algumas perguntas, é só vocês enviarem as perguntas aqui para o Madruga que a gente tem o maior prazer em responder. A gente vai estar acompanhando com vocês aqui online, ao vivo, a gente está olhando também as páginas, estou com o celular aqui também para poder tentar ter um monte de portabilidade para poder receber as demandas, mas a gente já tem bastante pergunta. Então, eu acho que, eu estava conversando com o Nicolau aqui antes, o Nicolau me diz o seguinte, o que eu ouço muito de quem usa, ou de quem está perto da Transolímpica, é o seguinte: poxa, eu já pago imposto, ou seja, teve dinheiro público colocado na obra, por que eu tenho que usar o pedágio? O que tem de verdade nisso? Quanto teve de investimento público e o que teve de fato de investimento privado? Ok. O nosso contrato ele foi assinado em 2012 e houve o lançamento desse edital da Prefeitura do Rio, que é o poder concedente, ou seja, a Prefeitura é que determina todas as características do contrato. Naquela época, em 2011, a Prefeitura estabeleceu que o valor do pedágio a ser cobrado em 2011 seria de R$ 4,70 e que o investimento seria na ordem de 1 bilhão e 600 milhões da Prefeitura e cerca de 600 milhões da concessionária. Por que a Prefeitura colocou esse 1 bilhão e por que a concessionária colocou esses 600 milhões? Porque se a concessionária colocasse os 2 bilhões e 100 milhões, o preço deste pedágio teria que ser muito alto, muito elevado, o que não viabilizaria o negócio. Então, a Prefeitura, através de uma parceria, ela colocou este investimento e nós colocamos o restante. Lembrando que aqui passa diariamente o BRT, e o BRT não paga o pedágio. Então, nos cálculos que foram feitos, já estavam aí previstos a passagem desses BRTs também sem pagar pedágio, seria uma forma de amortizar esse investimento. Na verdade, o valor de pedágio inicial, o combinado com a Prefeitura, já não foi combinado com a Prefeitura, né? Não foi combinado, porque o que aconteceu com o valor do pedágio? Foi fixado em contrato lá em 2011, que seria R$ 4,70. Nós fizemos toda a obra, entregamos a obra no prazo, passamos por todas as aprovações e quando foi em agosto de 2016, o nosso valor do pedágio corrigido de 2011 até 2016 deveria ser de início de pedágio R$ 6,60. Só que a Prefeitura decidiu, de forma unilateral, colocar o valor de R$ 5,90, porque à época era o mesmo valor da linha amarela. Mas a linha amarela não tem nada a ver com a gente, é outra empresa, outro contrato, são outros acionistas. Outro custo de obra. Outro custo, não se misturam as coisas. Mas o poder da caneta decidiu que era R$ 5,90. Nós tentamos um acordo administrativo durante até novembro. Quando vimos que a administração iria embora sem resolver esse problema, entramos na Justiça. A Justiça, no mesmo dia, deu ganho de causa para a gente. Foi quando teve aquela primeira mudança. O nosso contrato era tão visível que o juiz deu no mesmo dia. Aí decidiu que no dia 31 de dezembro entraria o valor de R$ 6,60. Só que esse R$ 6,60 já deveria estar desde agosto. E o nosso mês de virada de contrato, de virada de pedágio anual, é janeiro.
Então, em janeiro, ele deveria ser R$ 7,00, que é o 6,60 corrigido ao longo de 2016. Então, dariam R$ 7,00, o que nós conseguimos agora, passados já 5 meses, nós conseguimos essa solução junto com a Prefeitura. Lembrando que quando o pedágio entrou em vigor, era ano eleitoral, estava nas vésperas da eleição, e aí, por uma dedução jornalística, essa decisão de valor, e vou ausentar o Nicolau de falar sobre isso, mas certamente uma decisão política de colocar esse valor num valor menor, porque era ano eleitoral, só que contratos está tudo no papel, né? Tanto que o Nicolau falou claramente, o juiz acabou batendo o martelo no mesmo dia porque estava escrito. Então, enfim, para pensar. Nicolau, outra coisa importante da gente falar é o seguinte, a alça da Rio Grande, né, tem uma praça de pedágio, não é bem uma praça, são cabines que não estão em funcionamento ainda. Minha primeira pergunta, existe previsão de funcionar? Minha segunda pergunta, por que que na praça de pedágio da Rio Grande ficou determinado que 2 km no entorno, se cadastrando na Via Rio, não pagariam essa praça de pedágio? Bem, vocês que são moradores aqui da região de Sulacap, Boiúna, Colônia, Jacarepaguá, Taquara, acompanharam a construção da Transolímpica e devem se lembrar que existiram várias reuniões com moradores. A Transolímpica ela sofreu muitas mudanças de traçado a pedido dos moradores e a Prefeitura foi fazendo várias mudanças. A primeira grande mudança foi no trecho de Magalhães Bastos, que a obra entrou para a área do Exército. E a segunda foi ali no trecho da Colônia, já que ia passar pela Vila União e a Prefeitura decidiu jogar mais para dentro da Colônia. E o projeto inicial da Prefeitura era uma via fechada, ou seja, ela entrava na Avenida Brasil e saía lá na Salvador Allende. Então, a princípio não teria nem alça na Sulacap, nem alça na Rio Grande, não teria alça nenhuma? Não teria alça nenhuma. Então, este foi o projeto inicial que a Prefeitura colocou isso na praça, onde houve o edital, e as empresas elas concorreram em cima deste projeto. Ok. No meio do caminho, a Prefeitura definiu que deveria colocar uma alça na estrada do Rio Grande. Alça a gente chama de subida e descida. Ok? Uma alça na estrada do Rio Grande e uma alça na Marechal Fontinelli. Os nossos estudos mostravam que com essas duas alças, muitas pessoas vão fazer o que a gente chama de bypass, passar por fora do pedágio de Sulacap, como hoje ocorre. A pessoa entra na Avenida Brasil, desce na Marechal Fontinelli, segue pela Estrada do Catonho, pega a Boiúna e vai para a Barra da Tijuca e assim vice-versa. Hoje, tem 20% do tráfego que está fazendo o que a gente chama desse bypass. E por isso, na época, nós demonstramos ao poder concedente que era preciso ter uma praça de pedágio. Essa praça de pedágio do Estado do Rio Grande não é para a gente ganhar mais ou menos dinheiro. A conta não dá lucratividade, porque você precisa manter ali no mínimo 15 pessoas, você tem que ter segurança, você tem que ter instalação de equipamentos elétricos, tem que ter computador, tem que ter câmera, tem que ter uma cabine operando, tem que ter tem uma logística para lá, né? E aquilo ali não paga a conta. Mas se a gente não cobrar, a gente toma prejuízo. Então aquela alça foi feita para evitar a fuga. É essa a lógica da alça. E por que 2 quilômetros? Porque a Prefeitura estabeleceu esse raio, que 2 quilômetros seria o raio das pessoas atingidas pela obra. Ok? Então a Prefeitura, à época, decidiu que seriam 2 quilômetros, porque seria, na visão da Prefeitura, que as pessoas que sofreram consequências da obra teriam esse benefício de se cadastrarem para ir e voltar para a Barra da Tijuca sem pagar pedágio. Mas por que diferença, a Prefeitura fez uma diferença de 2 km, sim, para a Praça da Rio Grande e não para a Praça de Sulacap? Porque se você colocasse aqui dentro esses 2 quilômetros aqui da Praça de Sulacap, você mataria o negócio do pedágio,
E também, por aqui, você tem uma via de acesso que é a Estrada do Catônia. Você já tem outras vias de acesso. Enquanto que lá na Estrada do Rio Grande, você só tem ali a estrada da ligação. E tem alguns trechos ali que as pessoas ficam quase que reféns. Elas têm que circular pela via para ir e voltar para a Barra da Tijuca. Ok. Então, assim, hoje esse cadastramento, ele houve, de fato, lá no Rio Grande do Sul? Sim, nós temos hoje cerca de 13 mil pessoas cadastradas. 13 mil. Esse cadastramento hoje ele é feito através do nosso site, ele é online, ok? E assim que a gente tem... E o morador deve continuar fazendo, ok? Ainda está aberto, ainda para cadastramento? Está aberto o cadastramento, ele vai continuar aberto durante 35 anos. Uhum. Não tem prazo não de tem fechar. prazo. Uhum. Não tem prazo de fechar. A nossa missão é essa. Agora, o morador tem que fazer o cadastramento, porque amanhã depois a gente pode começar a cobrar lá na alça da Rio Grande, e o morador que não fez o cadastramento ele vai ter que pagar para passar lá o pedágio, ou seja, ele tem que fazer o cadastramento para ter o tag de isenção. Lembrando que esses 2 quilômetros do raio da Rio Grande, vocês devem ter um controle de quanto vocês tinham a ideia de que seriam cadastrados. 13 mil está dentro? Ficou até... Nossa ideia inicial eram cerca de 18 mil moradores. Como nós temos novos empreendimentos ali, é bem provável que chegue a esse número. Dê mais ou menos isso. Então, gente que dá a 2 km da Rio Grande pode se cadastrar, até porque a praça pode entrar em funcionamento a qualquer momento. Exatamente. Né? Nós estamos esperando o Tribunal de Contas do município colocar em pauta essa votação. Os estudos já foram apresentados pela Prefeitura e a qualquer momento essa praça pode ser efetivada. Logicamente que a gente vai ter um tempo de avisar os moradores e tal. Conforme eu falei, a ideia ali não é ter lucratividade, a ideia sim é evitar a fuga de pessoas que hoje trafegam e vão e voltam para a rodovia. O cadastramento é por tag, ou seja, é o número da placa? Porque eu pergunto pelo seguinte: o brasileiro é inovador para poder passar a perna nos outros. O cadastramento é por CEP, ou seja, nós temos todos os CEPs naquela região, a pessoa tem que apresentar o comprovante de residência, não pode ser veículo comercial e também não pode ser táxi nem veículo comercial. Agora ele recebe recebe um tag e coloca no para-brisa dele aquele tag. Mas ele pode, por acaso, o que mora dentro dos 2 km pode não ter carro e pegar o tag e dar para mim que mora na sua casa? Não, porque você tem que ter o documento do carro no seu nome. Tá. Ok? Então, quais são os documentos necessários? Comprovante de residência, o documento do carro no nome da pessoa e carteira de identidade, motorista, enfim. E aí o tag está sempre relacionado com a placa do veículo. A placa do veículo, exatamente. Vocês hoje, o contrato de vocês vai até que ano? Eu sei que são 35 anos, né? Mas vai até que ano exatamente? 35 Contando anos. de 2011? 2012. Então, de 2011 foi o edital, 2012 foi a assinatura. Foi a assinatura. Então, de 2012 tem mais 35 anos, ou seja, já se passaram 5 anos de contrato. Então ainda tem um bom... Tem mais 30 anos. Tem mais 30 anos. Como foi a ideia o valor esse valor do contrato que seria 660 que a Prefeitura não respeitou? Esse valor foi determinado pela Prefeitura ou foi uma coisa... Não, pela Prefeitura, ou seja, como é que é feito isso? A Prefeitura fez um estudo de viabilidade, ela abriu o que foi um estudo de viabilidade, uma empresa fez esse estudo de viabilidade, ok? E nada a ver com quem virou concessionário. Nada a ver. Aí fez o estudo de viabilidade, beleza, e mostrou para a Prefeitura que aqui caberia uma concessão do tamanho X e com pedágio inicial de R$ 4,70. A Prefeitura deu ok, transformou aquele estudo em um edital, aquele edital foi colocado na praça e nós ganhamos esse edital. Então você já sabia que o valor seria aquele, no edital, né? Na assinatura do contrato, ou seja, no contrato já está ali o valor, quando é que ele vai ser reajustado, quais são as formas, os índices
matemático esse reajuste. De reajuste, quais são todas as nossas obrigações e a obrigação do poder concedente, está tudo ali dentro desse contrato. E lembrando que os reajustes do pedágio serão sempre em janeiro. Em janeiro, eles são reajustes anuais pelo INPC, mais aquelas fórmulas todas, IPCA, tem uma fórmula grande aí, a gente manda para a prefeitura verifica e ela publica. Ou seja, o valor do pedágio não tem nada a ver pelo fato da Rio Grande ainda estar aberta, já é, independente da Rio Grande, o valor já seria esse. Já seria esse. Me diz o seguinte, Nicolau, a construção da Transolímpica, ela teve esse dinheiro que veio uma parte da prefeitura e veio uma parte da Via Rio. O pedágio nada mais é do que a contrapartida de recuperação do valor investido, ou isso é só um acordo que faz parte do edital? Tem percentual, que é um percentual para você pagar. Bem, então vamos lá. A coisa difícil de ver. Não. Primeiro, o bem público foi construído. Uhum. Este bem público, que é a rodovia, assim como todos os equipamentos que estão dentro desse prédio, nós estamos aqui no prédio da Via Rio, você tem um centro de controle operacional, você tem carros, você tem todos os equipamentos que eles são de propriedade da prefeitura e estão emprestados à Via Rio durante esse período. Então, na verdade, tudo que está aqui é do Estado, da prefeitura. Do poder público. Do poder público, exatamente. Vocês acabou o contrato de vocês daqui a 30 anos, vocês vão embora, mas fica tudo aqui. Tudo, você tem que devolver tudo. Okay? Isso inclui equipamento, carro, não sei. Isso inclui também equipamento. Por quê? Os equipamentos foram adquiridos com o dinheiro que a Via Rio investiu, que ela está sendo ressarcida por uma alíquota do pedágio. Então, quando você paga o pedágio, você está pagando o quê? Você está pagando uma parcela desse ressarcimento do investimento que foi feito da concessionária e mais, você está pagando a operação que tem aqui dentro. Por quê? Nós temos 150 pessoas ligadas à operação. Temos vários carros de reboque, temos monitoramento de câmeras, temos SOS médico. Então, tudo isso é que você paga a operação viária neste valor do pedágio. Vão ser equipamentos físicos fixos da Transolímpica. Fixos da Transolímpica, exatamente. E aí, este valor do pedágio, por que as pessoas falam que concessão é uma obra de infraestrutura e é um investimento a longo prazo? Porque quando você pega o valor que você paga o pedágio ali, este valor ele vai ser totalmente liquidado a partir do 10º ano, 12º ano, que ele começa a dar uma certa lucratividade. Então, o que está no meio do caminho ainda. Está no meio, menos do meio, né? Na verdade, começou só no passado, né? Exatamente. Só conta, na verdade, quando começa a operar. Só quando então, na verdade, está com 2 anos. Um ano. Não tem nenhum ano. Não tem nenhum ano ainda. Então, 10% do caminho só, dos 10 anos para começar. Exatamente. Então, isso que está imbuído ali. Lembrando que dentro da tarifa também tem imposto. Que está pagando para o governo. Que paga para o município. O município, no caso. Então, você tem lá a arrecadação do ISS que você paga para o município também. Então, vamos lá. Então, se eu tenho um buraco no asfalto da Transolímpica, e lembrando que a Transolímpica, na verdade, a concessão de vocês, a parte que vocês cuidam, só vai até a Salvador Allende ou vai até a Avenida das Américas efetivamente? Não, até a Salvador Allende. Até a Salvador Allende. Então, tem um buraco no asfalto nesse pedaço entre a Avenida Brasil e a Salvador Allende. Quem conserta? Nós temos que consertar, e se tiver buraco é totalmente a responsabilidade nossa, e o nosso dever é manter a pista muito boa em termos de conservação. Perfeita em condições de uso. Qualquer coisa que aconteça na Transolímpica entre a Avenida Brasil e a descida da Salvador Allende, ok? Desde que não seja de segurança pública e sim segurança viária, é nossa responsabilidade. Buraco no asfalto, iluminação que lâmpada queimada, enfim, placa que caiu, a limpeza na pista é nossa obrigação também, a retirada de animais na pista, tudo isso é nossa obrigação. Tudo é obrigação de vocês. Me diz uma coisa,
Vamos falar de problema, é o que a gente recebe muito. Aqui em Sulacap nós temos dois problemas das alças da Marechal Fontinelli. O primeiro problema da alça da Marechal Fontinelli é a alça de saída de quem vem pela Brasil, que muitos motoristas espertos gostam de fazer uma pequena bandalha ali, já que por sorte deles tem um retorno bem em frente, mas só que o retorno é ao contrário, e tem tido muita infração ali pelo menos de manhã cedo. Aquilo é um absurdo. Aquilo ali é um absurdo. Você passa ali de manhã, outro dia eu cheguei aqui cedo, 5h30 da manhã, os carros estavam atravessados do meio da Marechal Fontinelli, esperando uma deixa para passar. Aquilo ali é um absurdo completo. Apesar de estar fora já está na Marechal, o problema já está na Marechal Fontinelli. Isso demanda uma intervenção da Via Rio ou da Prefeitura? Nós já informamos a Prefeitura daquela situação. O tratado foi de responsabilidade da Prefeitura definir os traçados, as entradas e as saídas, os contornos, enfim, tudo foi da Prefeitura, passado por um crivo lógico da engenharia. Ali na Marechal Fontinelli, nós já estamos com um estudo avançado de fazer o seguinte, para acabar com aquele problema. Qual é o estudo que a gente está fazendo? No sentido Marechal Fontinelli Realengo, ok? Uhum. Depois ali que você passa pela estação do BRT... Aquela entrada do lado do motel. No sentido Cefap para Cefap Realengo, sim. Ok? Cefap para Realengo. Ali nós estamos fazendo um estudo de criarmos uma alça à esquerda pela calçada, hoje é a calçada ali, cuidar do viaduto, para você fazer o retorno e a entrada para a Transolímpica por ali. Sentido Barra. Sentido Barra. Aí você colocaria um sinal ali e mataria esse retorno ali. Ok? Então, anularia a possibilidade de quem desce pela alça da Marechal Fontinelli de fazer aquela bandalha em frente ao Motel Caravelas. Certo? Então, isso já está em estudo viário, nós vamos apresentar para a Sete Rio. Quem tem que dar a solução para aquele problema é a Prefeitura, é a Sete Rio. Mas a gente está estudando uma forma de auxiliar a Sete Rio ali naquele problema. No caso de quem vai Cefap Realengo, não vai precisar ir lá na frente fazer o retorno no Carrefour para poder pegar a Transolímpica sentindo Barra. Exatamente. Mas essa entrada vai ficar mais ou menos na mesma altura da descida da alça. Isso, só que ela vai estar fechada. Ela vai estar fechada porque você vai acessar a alça bem antes ali. Ah, sim, você faz uma pista auxiliar, exatamente, uma pista de desaceleração. Você entra numa pista à esquerda para poder entrar. E o resto ali é fechado. Mas aí esse retorno que hoje é problemático, ele fecha? Ele fecha esse retorno ali. Ali não vai ter mais aquele retorno ali. Aí só vai ter, no caso, o retorno em frente ao Cefap. Em frente ao Cefap, exatamente. Que já é problemático por causa dos ônibus, né? Essencialmente. Né? Mas aí você, dentro dessa conjugação, talvez você possa até jogar o retorno ali um pouquinho para frente. Isso também ainda está em estudo viário ali. O importante está tendo essa comunicação via Rio Prefeitura para buscar a solução do problema. Exatamente. O outro problema também está no mesmo local, só que é a entrada, que é do lado do motel, né? Aquele piso intertravado, que eu lembro do que eu conversei com o engenheiro, e assim, é linda, a obra está bonitinha, não sei o que, mas o piso no mesmo nível da calçada, eu acho que foi um equívoco. Inclusive muitas pessoas acabam parando dentro do motel ali. Vai pegar a Transolímpica e entra no motel. Ali realmente tem uma decisão do Poder Concedente fazer aquele tipo de piso. Ainda existem estudos para a gente ver como a gente vai melhorar aquela entrada ali. De fato tem que melhorar? Do nosso ponto de vista, eu acho que a gente tem que melhorar a sinalização, entendeu? Não a questão do piso, mas sim a sinalização para que o motorista fique muito atento ali e não perca... E o pedestre, né? O pedestre também se desliga, ele passa... E não perca a entrada ali. Então, a princípio para a Via Rio, uma sinalização ali já resolve? Sim, pelos nossos engenheiros, uma sinalização melhor resolveria ali.
Porque ali realmente andou um tempo bem complicado, e também aquele sinal ali do lado da entrada é um pouco de agravante, porque os ônibus acabam ocupando aquele espaço de entrada. Mas isso não tem muita solução, principalmente a vocês, né? Isso não tem a prefeitura não pensou alguma coisa? Já deram uma sugestão para a gente, mandaram que podia quebrar a calçada, fazer feito um recuo para o ônibus entrar. Não, mas isso também seria a prefeitura, mesmo estando ali embaixo? Seria a prefeitura, mas talvez isso tudo entre nesse mesmo pacote ali. Quando fizer alarga aqui, bota ali já e tal, exatamente. Agora, faz um pacote só. Essa intervenção, custo, é Prefeitura ou Via Rio? Ali é uma via pública. A princípio seria da prefeitura, mas nada impede de nós estarmos aí participando também desse projeto. Até porque acaba agradando a todo mundo, né? Pra gente não... Então, falando da entrada do motel, eu tenho percebido, ontem por um acaso, não sei se você soube, a gente publicou no Sulacap News ontem à noite um forte incêndio no morro da via, que acaba beirando a via, e eu já percebi equipe tua, por vezes, fazendo esse socorro de lá apagar incêndio. Claro que o incêndio do lado da via ela pode causar dano dentro da via. Ou seja, o carro pode estar com uma pista totalmente enfumaçada e a equipe age por conta disso, para evitar problema na via. Nós temos uma gerência de meio ambiente que ela é muito atuante e nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com a questão do ambiente. Caso as pessoas não lembrem, mas nós passamos aqui na época da via em cima de algumas áreas que eram de solo contaminado. Então nós tivemos que fazer toda a retirada daquele solo contaminado, mostrar para a INEA que aquilo já foi ali perto da Boiúna, por ali, que tinha uma empresa que era que fazia uma cimenteira, ok? Ela tinha a cimenteira, só que o problema não era o cimento, o problema é que ela tinha uma estação de abastecimento dos caminhões de cimento. E aquela estação é como se você tivesse ali um posto de gasolina. E o posto de gasolina sempre acaba vazando óleo, então a gente teve que fazer uma remediação ali naquela região. Então, antes de efetivamente passar a pista, sim, teve que recuperar o terreno. Tivemos que fazer isso tudo, assim como nós tivemos que fazer estudos também para ver se tinha algum resíduo na mata de ocupação, enfim, a gente tem uma preocupação muito grande. Hoje nós temos várias estações aí de monitoramento de ar que mostram que a via não trouxe uma poluição atmosférica para essa região. A gente tem aí 5 estações de monitoramento de ar e uma das nossas preocupações são com as áreas remanescentes. E as áreas remanescentes, muitas delas têm mato. E quando surge um foco de incêndio, semana passada surgiu um foco aqui, o nosso pessoal entra imediatamente em contato com o parque, né? O Parque Estadual da Pedra Branca, eles têm lá alguns agentes. Quando não dá tempo, o nosso próprio pessoal capacitado com o nosso caminhão-pipa, ele consegue dar uma projeção ali para tentar dentro da possibilidade, a propagação do fogo. Nesse caso, ontem foi bem lá em cima. Ali a gente já está vendo que nesse espaço, que é um espaço antigo da Sul América, do terreno da Sul América, né? É um espólio da Sul América e que muitas pessoas elas colocam fogo de forma até proposital. Isso a gente já reparou, e algumas pessoas vão ali e pegam cabos e derretem os cabos e aquele incêndio acaba sendo espalhando e pode causar um incêndio de grande proporção. Efetivamente vocês não podem fazer nada, no caso tem que passar para o poder público o problema. Isso é um problema de polícia. Né? Tu falou das áreas remanescentes, existe aqui, pelo menos no Sulacap, algumas áreas remanescentes da obra, que existe vários projetos, querem fazer horta comunitária, alguns espaços podem ser pracinhas e tudo. Hoje, como está essa situação de áreas remanescentes a título oficial? Ou seja, ela ainda está sob cuidado da Via Rio ou isso já foi passado para a Prefeitura? Não, as áreas remanescentes todas, elas estão
na responsabilidade da Prefeitura, nós já passamos todas essas áreas conforme deveríamos passar, ou seja, cercadas, protegidas, e nós informamos o status daquela área remanescente. O que é uma área remanescente? Uma área remanescente é uma área que foi desapropriada pela Prefeitura, um pedaço de terreno de alguém, e que aquele pedaço dos 100% só foi utilizado 80% para a obra. Então sobra um pedacinho daquela área ali na lateral da via. Tem lá, 5 metros para lá, 5 metros para cá. Exatamente. Tem áreas maiores, áreas menores. Então você forma ali um conjunto de áreas menores e maiores ao longo da via. Essas áreas, elas foram desapropriadas pelo poder público. Então elas são de propriedade da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Muito bem. O que nós fazemos? Qual era a nossa obrigação? Fechar e entregar aquilo ali bonitinho. Nós fizemos, fechamos e entregamos aquilo ali bonitinho. A destinação da Prefeitura é, normalmente, ocupar aquilo com alguns espaços, tipo creche, praça, escolas, algumas determinações da própria Prefeitura. E outras tem aí até a possibilidade de horta comunitária e tal. Então a nossa preocupação é sempre monitorar possíveis invasões e informar a Prefeitura. Agora, o dia a dia, como se consegue uma área dessa remanescente, isso tudo cabe à Prefeitura e à comunidade. Eu acho que a comunidade tem que se movimentar, tem que se manifestar e tem que pegar algumas áreas remanescentes dessa para ela cuidar. Porque se deixar vago, não existe vácuo. Alguém vai ocupar aquilo ali e que pode ser prejudicial tanto para a comunidade quanto também para a via. Eu sei que o pessoal está pedindo para a gente que o som está um pouquinho baixo, é porque a gente está usando o microfone do próprio notebook, então eu e o Nicolás vai falar um pouquinho mais alto para a gente poder tentar fazer vocês ouvirem. Já vou pegar algumas perguntas colocadas nos comentários. Existe algum projeto para fazer uma alça de saída para a General Carrombé da Costa? Não existe nenhum projeto nesse sentido. A pergunta foi do Eduardo Crescêncio. O Maurício pergunta assim: é verdade que o pedágio da Rio Grande começará a ser cobrado ainda esse mês? A Justiça os liberou, mesmo tão perto, um pedágio um do outro? A pergunta é do Maurício Júnior. Olha, a questão do pedágio está no Tribunal de Contas do município. Os conselheiros devem colocar em pauta e a nossa expectativa é que ele vá entrar em funcionamento até o final do mês. E conforme nós falamos, aquele pedágio é um pedágio de bloqueio para evitar fuga da via, e isso está comprovado pelos nossos estudos entregue ao Poder Concedente. Renan Barbosa, que falou do som. Renan, dá um feedback depois aí nos comentários, vê se melhorou um pouquinho, que a gente está falando um pouquinho mais alto, vê se melhora para você e fala para a gente. E o próprio Renan Barbosa também faz a pergunta: toda essa infraestrutura existe também na Ponte Rio-Niterói. Esse valor é realmente compatível com a extensão da via? O valor é compatível com a extensão da via desde que você já teve um investimento. Lembrando que o investimento da Ponte Rio-Niterói já foi amortizado há muitos anos. A Ponte Rio-Niterói ela foi feita em 1975, então todo investimento ela já foi amortizado. Então não é necessário. Ali você paga o que na Ponte Rio-Niterói? Você paga a manutenção e a operação da via, propriamente dita. Eu trabalhei na ponte muitos anos. A manutenção da ponte é muito cara. A questão de você mergulhar, ver aqueles pilares, ali realmente é um trabalho que é muito caro, um trabalho marítimo muito caro, além da operação viária. Então a diferença é essa. Nós temos 13 quilômetros, a ponte também tem 13 quilômetros. O investimento da ponte já foi amortizado pelo tempo. O nosso investimento ainda não foi amortizado pelo tempo. Talvez por isso a nova concessionária que assumiu a Ponte SA, que agora é Ponte SA, teve uma redução de pedágio por causa disso, porque ela já pegou tudo pronto, na verdade, a Ecoponte, aí por conta ela já ter pego tudo pronto, consegue fazer um edital com valor menor. Foi um modelo de edital diferente ali, que foi pelo menor preço à época. Aqui não, o preço já estava estabelecido em contrato. Lá, quando foi feito o edital, quem ganhou a concessão foi a empresa que colocou o menor preço de pedágio. Aqui, o preço já estava estabelecido pelo contrato do Poder Concedente.
O Renan Barbosa fez a pergunta, a gente já tinha falado sobre isso, mas eu vou pedir para o Nicolau falar novamente. O Renan, esses pedágios que estão desativados, estavam previstos no projeto inicial da obra? Não, não estavam previstos. Nenhuma alça, ou seja, entrada e saída da Avenida Marechal Fontenelle e da Estrada do Rio Grande não estavam previstos no projeto inicial da obra. A obra era uma obra fechada, você entrar na Avenida Brasil e só sair na Salvador Allende. Bem, vocês vão continuando mandando pergunta pra gente aí, que a gente passa logo a bola pro Nicolau aqui, ele está à disposição para poder tirar todas essas dúvidas. Pode mandar que a gente coloca pergunta aqui na hora. E Renan, obrigado pelo feedback do áudio. A gente acho que já conseguiu melhorar, porque o Renan já colocou elogio aqui que o áudio ficou bom novamente. O Nicolau me diz outra coisa. A gente estava falando das áreas remanescentes. Então, hoje a prefeitura é responsável por elas, vocês dão um feedback meio que fiscal, né? Vocês estão fiscalizando, ó, se tiver algum problema você avisa lá. Existe alguma possibilidade da Via Rio apoiar, seja financeiramente ou não, mesmo que seja com mão de obra, algum projeto que possa ser feito nessas áreas remanescentes, projetos que sejam comunitários? Olha, nós já estamos apoiando um projeto de uma horta comunitária na Vila União. E existe sim a possibilidade de nós apoiarmos alguns projetos. Esses projetos nós temos aí que dar uma olhada através do Instituto, ou Instituto CCR, ou Instituto Invepar, para nós aprovarmos aí e darmos uma olhada para ver o que é esse projeto. É esse Instituto CCR que faz alguns projetos em escolas públicas? Que eu acho que inclusive algumas escolas já estão sendo agraciadas? Nós temos aí cerca de 10 ações para esse ano, através do Instituto CCR, que é o Buzum, o Circuito Fototruque, que já teve esse ano em algumas comunidades. Nós temos o Teatro a Bordo, campanha, tem também a gente falou o Cine em Cena, que é o Cine em Cena, inclusive teve aqui na Sulacap, né? Exatamente. Então, esses projetos são projetos culturais, através do Instituto CCR, que a CCR é uma das nossas acionistas, então nós colocamos isso junto à comunidade. Então o importante essa ajuda essa ajuda nessa horta comunitária, ela é financeira ou é mão de obra? Ela foi uma parceria, nós procuramos alguns fornecedores nossos, buscamos que esses fornecedores dessem uma mão de obra, fizemos o estudo de engenharia junto, mais uma parceria de mão de obra logística. Mãos dadas, né? Exatamente. Um outro problema que a gente pode falar, já continuando no tema de problemas, tem um problema na Transolímpica na entrada da Avenida Brasil, de quem vai a Avenida Brasil subindo, no caso, a Avenida Brasil Santa Cruz. Parece que colocaram lá, você até me respondeu sobre isso, que eu perguntei uma vez para você, que mandaram a demanda, que quem tenta entrar nessa alça tem um problema que na mesma entrada parece ter uma saída, está muito próximo. Me lembro que você respondeu que existia um projeto já que a qualquer momento seria posto em prática. Já está pronto o projeto de sinalização ali, nós fizemos uma sinalização horizontal e uma sinalização vertical. O que acontece? Quando você sobe a Avenida Brasil e entra na Transolímpica em direção à Barra da Tijuca, você passa pelo viaduto, tem duas pistas, e depois você tem o acesso do pessoal que está vindo da Avenida Brasil, da Zona Oeste, e também entra nestas mesmas pistas. Então, ali de duas, ela se transforma, vai uma pista para o pessoal que está vindo da Zona Oeste e uma pista para quem está vindo da cidade. E ali nós fizemos toda uma sinalização vertical, com tachões, pintura amarela, e colocamos placas também para evitar acidentes ali. O Renan, que é o nosso participante ativo, está mandando pergunta o tempo todo, ele estava me perguntando assim, eu fazia a trilha na mata que existia exatamente onde fica o pedágio. O acesso era por trás do cemitério. Hoje em dia, existe algum acesso para aquela mata? Eu fiz uma matéria com uma trilha e eles fizeram esse outro acesso lá por cima, pelo final da Estrada da Boiúna. Eles fizeram lá uma parceria com a sede campestre da Coligação de Policiais Civis e eles têm um acesso por lá, Renan.
Depois dá uma olhada aí nas matérias que a gente fez com o Macatrilha, é o Marcelo, que é o presidente, ele tem uma dica aí que você pode acessar por lá. É trilha de moto? Trilha de moto, trilha de moto. Beleza, eu também ando de moto, faço trilha, então... Então aí, Marcelo, vai ter mais um para a Macatrilha aqui. Já pode até me ligar para marcar que a gente veio fazer essa trilha aí. O Marcelo inclusive falou eu sei que tem um circuitinho aqui bacana, mas eu nunca fiz. 12 quilômetros do circuito, não, impressionante. É um circuito legal, das antigas isso daí, o pessoal das antigas que andava. O Ike Abençoado está perguntando assim, qual a possibilidade de colocar um sinal para quem está saindo da via e tem interesse de ir para o Valqueire? Tem no momento que fica tudo parado nos dois sentidos da Marechal Fontenelle nas imediações. Então, acho que foi aquele assunto que a gente falou da alça ali, que o pessoal faz aquela... É que quem vem da Avenida Brasil, ele quer que tenha um retorno mais fácil para ir para o Valqueire. Isso não tem planejamento, né? Não. Se tiver, só por conta da prefeitura, o Ike. É a prefeitura que tem que ter uma ideia melhor sobre isso aí. E o Renan está confirmando, a trilha é a pé mesmo. Tem trilha de moto, tem trilha a pé. Mas o Marcelo da Macatrilha também falou que tem isso. Eu acho que por trás do cemitério continua tendo acesso. Você vai até o final da Carlos Conte, tem ali um túnelzinho que passa por baixo da Via Rio, da Transolímpica, e você vai até o final da rua que tem um acesso. Depois do cemitério ali ainda tem um acesso por ali, tem um tipo de um sítiozinho ali, as pessoas entram por ali. Então, para a pé pelo menos ainda tem acesso ainda. Então, sigam mandando as perguntas, a gente está aqui tentando sugar tudo do Nicolau, tá cheio de coisa para contar aí, para tirar dúvida, que a gente sabe que todo mundo tem dúvida. Me diz uma coisa, hoje o quadro operacional, que eu me lembro quando vocês estavam contratando o pessoal, era uma contratação exclusivamente para a área operacional. Isso porque a área administrativa já é da própria empresa, que já tem expertise de outros pedágios pelo país. É isso mesmo? Só contratou foi a equipe operacional? Contratamos. Nós começamos a concessionária em 2012. Então, bem antes da entrada em operação, nós já tínhamos uma equipe que era pequena, mas foi uma equipe administrativa, uma equipe gerencial que nós fomos montando ao longo do tempo. E aí, quando foi a época, no final das obras, que a gente tinha que contratar, por que nós contratamos as pessoas administrativamente? Porque eram pessoas de mercado. Então, eram pessoas que trabalhavam ou já tinham alguma experiência ou trabalhavam em algum outro local. Nós não estávamos preocupados com a localização geográfica daquela pessoa. No caso do pessoal de operações, lembrando que o pessoal de operações responde por 90% da nossa demanda, né? Da nossa área de pessoal aqui. Então, no caso de operações, nós fizemos alguns convênios, treinamos, fizemos uma série de treinamentos nas comunidades e retiramos muitos moradores do entorno da via. Então, diria para você que no caso de arrecadação de pedágio, nós temos aí, de cada 10 pessoas que trabalham nessa pedágio, no mínimo de 5 a 6 pessoas moram no entorno da Transolímpica. Então, assim, gerou emprego, no caso? Não, geramos emprego e isso daí está comprovado e as pessoas exatamente sabem disso daí, que nós fizemos todo um treinamento e que geramos esses empregos para essas pessoas. Essa crise instalada no país atrapalhou você de alguma forma a título de emprego, Nicolau? Atrapalhou, primeiro, que o número de carros hoje não é suficiente, não está dentro dos planos, e com a perda da Estrada do Rio Grande. Na Estrada do Rio Grande, nós tínhamos ali de 12 a 15 pessoas que estavam preparadas para assumir as suas funções, e com a não entrada do pedágio ali, nós tivemos que desligá-las, ou seja, nós tivemos aí um corte em função dessa crise também. E a boa notícia disso, então, é que quando aquele pedágio for ativado, vai gerar mais vaga de emprego novamente? Bem provável que a gente tenha que ir ao mercado para trazer mais pessoas. Então a galera fica ligada aí, eu vou pegar o Nicolau pelo braço, quando abrir a vaga, eu vou pegar as vagas pra gente divulgar no celular Carpinista, para tentar pegar a galera do nosso entorno aí para ajudar, né? Mas a gente vai dar preferência àqueles que foram desligados. Sim, consegue recontratar, né? Vamos tentar, vamos ver se eles ainda não ainda estão disponíveis,
O Hermes Brito está perguntando assim, existem vagas para saúde na ambulância em aberto? Não, não existem vagas. O serviço da ambulância é um serviço terceirizado, mas nós podemos estar indicando aí ele para a empresa. Mas o serviço da ambulância é um serviço terceirizado. Mas aí vocês também podem indicar no caso. Sim. Tem um e-mail, se não me engano é RH, né? Tem um e-mail, rh@viario.com.br, você pode mandar o seu currículo através do site e também qualquer dúvida a respeito de novos cargos. Então, galera, cadastrar currículo, rh@viario.com.br, se liga nisso aí. Gente, continua mandando, a gente está vendo que o pessoal está participando, pode entrar na janelinha lá para poder interagir com a gente. O Eduardo Crescêncio da Costa, o Sulacap poderia auxiliar junto à Via Rio e a Prefeitura a implantação desse sinal para cruzar a via sentido Valqueire, ou seja, o assunto que estavam falando agora. Que é o pessoal que quer sair da Avenida Brasil, vem da Avenida Brasil, sai da Marechal Fontinelli, mas quer logo pegar para a esquerda, não quer fazer o retorno lá. Definitivamente isso é um projeto da Prefeitura, ou tu acha que a Via Rio pode ajudar alguma coisa nisso? Não, eu acho que conforme a gente explicou que tem a possibilidade ali de fazer um novo viário naquele local, isso pode estar dentro dessa previsão aí, mas a responsabilidade é da Sete Rios, da Prefeitura, mas nós estamos ali em contato com eles para ver como melhorar aquele viário ali da entrada para o acesso ali do lado do Motel Caravelas e acabar com aquela bandalha que tem ali que as pessoas fazem. Tu já percebeu bem esse problema, né? A dígito de congestionamento, você vê algum impacto por conta da Transolímpica? Congestionamento... Ali na Marechal Fontinelli. A Marechal Fontinelli, quando acontecem aquelas blitzes em frente à delegacia, dá o que a gente chama de rabo de fila, até passa ali por toda a descida e ela atinge até lá a nossa pista principal. Isso é um problema, quer dizer, o que é um rabo de fila? Rabo de fila, você vem a uma velocidade da vida e de repente uma pista está toda ela parada por conta do engarrafamento na descida ali. Então a gente sempre mantém um contato com o pessoal do Detran, do Detro ou da Polícia Militar, quem faz blitz ali, para estar informando a ele o tamanho do rabo de fila. Me diz uma coisa, falando em fila, a gente às vezes recebe muita reclamação que nos finais de semana o pedágio parece que tem uma fila maior do que o normal. Tem alguma explicação para isso? Tem sim. Quer dizer, nossas pesquisas indicam que durante a semana nós temos um usuário. Ele é pendular, ele vai e volta no mínimo 2 vezes e no máximo 5 vezes na semana. O final de semana é um outro tipo de usuário. É o usuário que em dia de sol, é o usuário que vem muitas das vezes da Baixada Fluminense ou da Zona Oeste e ele quer chegar rápido à praia. Né? Então, para ele, para o Recreio, para a Barra, este é o caminho mais rápido que tem. Muitos desses usuários não têm o sistema de pedágio eletrônico, não tem tag. Então, eles preferem uma cabine manual. E muitos desses também não estão, não diria acostumados, mas não tem a dinâmica do dia a dia do pedágio. Então, aquele usuário que está indo para a praia, tudo bem, beleza. Aquele que o dinheiro já está na mão, já está trocado. Aí ele vai parar na cabine, vai abrir a carteira, vai tirar o dinheiro, vai ver qual é a nota. Então isso tudo gera essa fila que nos finais de semana às vezes atinge até quase ali a altura da Marechal Fontinelli. Tanto de um lado como para outro, né? Na verdade, que às vezes no retorno dessa galera... Normalmente é um outro tipo de usuário. Eles não têm pedágio automático, eles preferem uma cabine manual e eles também não, entre aspas, não se preparam para a atividade ali da cabine. A dinâmica dinâmica ser rápida. Vamos falar de problema, vamos continuar falando um pouquinho mais de problema. Já teve relato de assalto na via? Já teve relato de assalto no acesso à via. No acesso ali da Outeiro Santo, ou seja, um carro foi fechado, no acesso à via, um carro parou e fechou o acesso,
neste acesso eles pegaram o carro e abandonaram o carro e foram embora no outro carro. Ou seja, na via propriamente dita não, mas no acesso havia já, ali na Outeiro Santos. Tem previsão, porque a pista tem um limite de velocidade, mas a pista não tem em Pardal. 80 km é a nossa diretriz. Nós estamos vendo que muitos motoristas ultrapassam muito essa velocidade, o que é uma coisa muito perigosa. A gente acompanha através das nossas câmeras que muitos fazem zigue-zague, vão cortando e fazendo zigue-zague, isso também é muito perigoso. E nós teremos que a Prefeitura deva colocar pardais ao longo da via para diminuir a velocidade dessas pessoas e com isso evitar acidentes. Existem alguns locais que a via passou e as casas estão muito próximas da via. No caso, a Vila Carolina, que é uma vilazinha aqui perto da Marechal Fontinelli, as casas estão muito próximas da via. Eu vi uma casa que os fundos praticamente dá para ver a via. Existe algum planejamento daquelas placas acústicas que a linha amarela tem, a Via Rio colocar em alguma parte da Transolimpo? Aquilo é uma responsabilidade do poder concedente colocar. Então, barreira acústica ficou sendo uma responsabilidade do poder concedente definir e colocar nesses locais. No caso, a própria prefeitura que ela tem que ser demandada sobre isso e ela está. Exatamente. Isso daí faz parte dos entendimentos e até do contrato que é a prefeitura que é responsável por isso. O Hermes está perguntando, Alexandre, sobre as áreas remanescentes que ficam por trás das casas dos moradores, junto à via, podem ser utilizadas pelos mesmos? Se a área remanescente for entregue à prefeitura, eu acredito que a prefeitura possa levar em conta esse pedido do morador para proteger e não como extensão da casa. Tem diferença, né? Uma coisa é você fazer uma extensão da sua casa para aquela área remanescente. O que é a extensão da casa? Você vai construir, vai juntar no muro ali, que é o nosso muro de acesso ali, que é onde que a gente tem construído a via. Então, isso tudo não pode ser feito. A gente precisa de espaço ali para fazer fiscalização, né? Mas uma coisa é você cuidar daquela área, a outra coisa é você empreender algo naquela área, que aí é diferente. O Renan Barbosa está perguntando, aproveitando o tema do pedágio longo nos finais de semana, é verdade que existe uma lei que determina que os pedágios sejam liberados quando a fila supera 300 metros? Existe uma lei que você tem, acho que a liberação de pedágio depois de 15 minutos de congestionamento, mas quando o problema está ali na praça de pedágio. Eu não sei se essa lei está valendo aqui para o município do Rio, tá? Não tenho certeza, não posso dar essa informação com certeza. Então depois o Nicolau dá uma pesquisada, Renan, depois a gente dá um feedback lá pela internet. E o Renan falou assim, 80 km só se considera a velocidade atual perigosa, porque não existe relato de acidente até hoje. Teve muito acidente já, Renan. Na nossa página a gente retratou vários, e normalmente os acidentes já teve com caminhão, que já teve com carro, normalmente foram por imperícia, Nicolau. Outro dia nós vimos uma filmagem que o motorista estava no celular, com certeza ele estava no celular, porque ele vem a uma velocidade e ele não vê o carro na frente, então ele devia estar no celular aqui. A cabeça baixa. Quando ele viu, ele entrou na traseira do carro a uma velocidade grande. Ou seja, por que o problema de 80 km? Porque nós temos aqui duas pistas. Uma é exclusiva do BRT. Então, quanto maior a velocidade, maior o risco de colisão lateral, né? Então, por isso que essa velocidade diretriz 80 km, ela é uma velocidade segura. Os pardais exclusivamente prefeitura. Tem alguns que já estão instalados, por acaso na saída da alça da Transolímpica, ali na Carlos Pontes, tem um pardalzinho instalado ali, que na verdade é para o pessoal descer devagar, né? Mas ele não está em funcionamento ainda, mas isso é culpa da prefeitura? Isso é da prefeitura, ou seja, instalação de pardais. E colocação em funcionamento, né? Colocação em funcionamento, cobrança de multa, nada disso vem para a concessionária, é tudo da prefeitura. Então, no caso, o pardal do Hermes, que tu me perguntou aí sobre o pardal da Carlos Pontes, a Sete Rio é responsável por isso. Normalmente tem que ter contratos, tem que abrir algum tipo de licitação para fazer isso,
No mínimo, para não estar em funcionamento, essa licitação não deve ter sido feita ainda, senão já estaria em funcionamento há bastante tempo. Então, gente, continua aí mandando, a gente vai ficar só mais um pouquinho com o Nicolau, que a gente está tomando a vida dele aqui de assalto. Então, pode mandar suas perguntas aí, que a gente pergunta direto ao Nicolau e suas dúvidas vão ser respondidas. Nicolau, essa parte de assalto que teve, perdão, ela na via mesmo nunca teve, mas existe através do centro de operações uma preocupação com a segurança? Sim, nós temos uma base aqui do lado, de cada lado do pedágio nós temos uma base da Polícia Militar, o batalhão de vias especiais, ele funciona aqui, eles dão muita assistência aqui, diariamente eles fazem operações na via, assim também como o pessoal do Detran também fazem operações na via em busca de questão da carga. Então a nossa via, nós entendemos que ela é muito bem policiada e a Polícia Militar ela está aqui através do BPVE diariamente e 24 horas por dia. Então a nossa via realmente ela é muito bem policiada. Você me explicou que o tempo de maturação do negócio, para cada negócio é diferente. Para o shopping eu sei que demora pelo menos uns 8 anos. O pedágio, qual é o tempo que o pedágio tem assim para assim, sedimentamos, agora o negócio tá legal? O break-even de pedágio normalmente é de 8 a 10 anos. De 8 a 10 anos. Então, não fizemos nenhum ano ainda de pedágio aqui na Transolímpica, mas qual é o saldo que a empresa enxerga hoje? Saldo positivo em que área? No pedágio. De volume de tráfego? Volume de tráfego, Bem, nós... Tá dentro da curva que eles entendem? Não, está abaixo, o tráfego está abaixo, a crise econômica colocou o tráfego abaixo desta curva. Nós não temos uma história ainda a contar, ou seja, porque tudo isso é a base de dados que você vai captando ao longo dos anos, né? Como nós temos 10 meses de operação e com uma praça que está dando uma sangria de 20 mil veículos por dia. Isso, então, a sangria por conta do bypass lá da estrada do Rio Grande. Quer dizer, os nossos números eles ficam contaminados. Quer dizer, o ideal é que a partir do momento que fecha a praça, começa a cobrança na praça da estrada do Rio Grande, a partir daí, um ano depois, a gente tenha dados suficientes para a gente ter ali uma referência histórica que mostre, beleza, janeiro é maior o tráfego ou menor porque as pessoas estão em férias, fevereiro já começa, aí você começa a sazonalidade do tráfego. Nós temos experiência de outras concessões, mas cada negócio é um negócio. O Renan está perguntando assim, construir uma ponte para animais sobre a via na divisa entre o Cefap e o quartel do Exército. Isso foi uma iniciativa da própria Via Rio? Ali foi uma passagem de animais, nós temos tanto passagem de animal superior quanto passagem de animal por baixo da via. Túnel, né? São túneis. Então nós temos aí várias passagens de animais na área da colônia, na área do Cefap, da Avenida Brasil. Da colônia também temos passagem de animais e ali nós construímos ela por via aérea para facilitar a vida dos animais. Eu estava falando aqui que tem mico que passa por ali. Sim. Isso já é uma ideia já implementada antigamente em outras iniciativas? Sim, tem estradas, normalmente são estradas parque, né? Estradas que passam por dentro de parque. Esse final de semana eu estive subindo lá para Visconde Maior, tem várias passagens aéreas grandes que dá para passar até gorila ali pelo mato. Meu Deus do céu. O Renan está participativo, da próxima vez eu vou trazer o Renan para participar com a gente, com uma entrevista da gente aqui. Renan, obrigado, é isso aí mesmo. Se a crise econômica faz com que menos motoristas passem pela via, seria uma boa opção reduzir o valor do pedágio para aumentar a arrecadação? Não, não seria uma boa não. O que a gente tem que fazer é otimizar os nossos custos, gerenciar o nosso negócio da melhor forma possível. Ou seja, não tem pedágio, não dá para você fazer liquidação, não dá para você mexer em preço de pedágio como você mexe de um produto ou de outro, porque envolve um financiamento, envolve bancos, envolve acionistas,
acionistas com capital aberto, então você não tem flexibilidade de você fazer movimentos de valores de pedágio dessa forma. O que a gente tem que fazer é o nosso dever de casa, de buscar reduzir custos, buscar otimizar nossos custos, melhorar a gestão da melhor forma possível. O Hermes tinha me perguntado sobre a oficialidade dessas blitz que acontecem. Ou seja, essas blitz que acontecem na via, elas são comunicadas à via e essas são oficiais? Ou a via não chega a ser comunicada de blitz na via? Não, a Polícia Militar ela tem soberania de tal forma que ela pode efetuar as operações dela no momento que ela achar melhor. O que existe é uma boa parceria entre a nossa gerência de operações e a cúpula do batalhão de vias especiais. Então, normalmente eles se falam e se falam, mas a Polícia Militar tem total autoridade, autonomia, né, para fazer a blitz na hora que ela quiser. Né, Hermes, a dedução é que sejam oficiais, né? Que a gente vive num momento de segurança tamanho que as pessoas acham sempre que pode ser alguém botando o carro na via, enfim. Espero que seja isso. O Hermes me pergunta sobre quando será reaberta a estação da Marechal Fontenelle, mas eu acredito que isso é BRT, né? Acho que é o BRT. Porque quando tem alguma intervenção nessas estações do BRT, é a própria BRT que está fazendo essa manutenção? A responsabilidade são duas concessões. A concessão da Via Rio, ela tem a obrigação de cuidar do pavimento, sinalização, reboque, socorro médico-mecânico, enfim, dar todas as informações. O BRT, a Rio Ônibus, ela teve a responsabilidade de construir as estações, manter todos os acessos para as estações, inclusive escada, todos aqueles acessos, e o funcionamento da estação. Ou seja, toda esta logística é de responsabilidade do BRT. O Daniel Sotero falou assim, o tempo do semáforo do Cefap é muito longo e por vezes isso tem influenciado ou seja, deixar a via congestionada. Isso efetivamente às vezes atrapalha a própria Transavia? O do Cefap que ele está falando... É muito influenciando o trânsito sentido Madureira. Não chega a atrapalhar, mas, por exemplo, eu passo ali diariamente, ali é complicado ali, né? Quer dizer, tem que fazer aquele pacotão de intervenção ali, tem que mexer. Ele fica ali, o pessoal vai por cima da calçada, ali, em frente à polícia, do lado do posto, ali fica realmente muito complicado ali, mas essa operação é uma operação em conjunto ali, de responsabilidade da Sete Rio, mas a gente dá todo o nosso apoio ali, explicando os impactos da via. Pelo menos sugerindo, né, algum tipo de intervenção melhor. Gente, continua mandando pergunta aí, obrigado pela participação aí, a gente vai tomar o Nicolau só mais 15 minutinhos, porque senão a gente atrapalha a logística dele toda aqui, mas pode mandar que a gente está sempre perguntando aqui. Hoje a via, com a iminência de agora, o pedágio da Rio Grande voltar até o final desse mês, todo esse repensar de bypass, fugindo do pedágio, tu já acredita que assim que a Rio Grande estiver pronta, você já consegue ter um cenário melhor, enxergar o cenário melhor e aí ter uma previsão melhor para tudo? Sim. Assim que o pedágio volte a operar, o que vai acabar acontecendo? Dos 20 mil carros que passam lá diariamente, nós acreditamos que isso vai cair para 5 mil carros, e os outros eles vão ou buscar o caminho alternativo pela estrada do Catonho, ou eles vão vir para a alça da via, para o eixo da via normal, que ele vai ver que não vale a pena ele descer na estrada na Marechal Fontenelle, pegar Catonho, coisa parecida por causa do tempo. Me diz uma coisa, você estava me falando que vocês ainda não têm recursos exatamente para fazer patrocínios, ou seja, investir em alguma coisa maior, tem publicidade mesmo de vocês mesmos, né? Sim. Mas tem alguma ideia de investir em projetos culturais? Não, então, nós já investimos nesses projetos culturais junto com o Instituto CCR. Via Instituto, ou seja, a concessionária ela tem acionistas, então todos os investimentos que nós vamos fazer na área cultural, na área ambiental, na área social, elas têm que passar pelos esses institutos dos acionistas
para se viabilizar. Nós não podemos diretamente a concessionária bancar... entrar diretamente de cabeça, entrar né? de cabeça, já que a gente tem que estar alinhado ali com as diretrizes desses institutos. A gente que entrou no assunto, mas não entrou tanto. Existe já o projeto do CCR nas escolas públicas, né? Já tem até as escolas já selecionadas. Isso já começou ou tem previsão de começar? Não, isso está em fase final de assinatura de convênio entre a Prefeitura e o Instituto CCR para que cerca de 5 escolas aqui da nossa região sejam beneficiadas com isso. O Hermes pergunta, carros rebocados na pista pelo reboque da Via Rio e levado para fora da pista ou dependendo da localização, o reboque tem autonomia para levar até a casa do usuário? Não tem. Não tem autonomia para levar para casa de ninguém. O que acontece é o seguinte, existem áreas pré-determinadas pela nossa gerência de operações, onde os carros devem ser colocados conforme o local que ele quebrou. Certo? Então, por exemplo, ele quebrou na altura da colônia. Não é viável que esse reboque vá até a Avenida Brasil e deixe ele lá. Então, ele vai deixar ali em um ponto perto ali da colônia, assim sucessivamente. Ou seja, existem áreas que já são pré-determinadas. Não é para levar até a casa do usuário. Ainda não dá para fazer isso. Eu já percebi que uma vez que teve um problema, não sei se foi um acidente, alguma coisa fora da Via Transolímpica, foi na Marechal Continental inclusive, e eu vi um carro da Via Rio. Ou seja, isso foi uma demanda que assim, caiu no rolo, vocês souberam, teve uma comunicação, como é que funcionou isso? Não, nós estamos aí de olho no redor, tudo que acontece, com o Centro de Controle Operacional da Prefeitura, né, com o COR, nós estamos ligados diretamente ao COR, então a gente sabe de tudo que acontece ao nosso redor. E no caso de uma emergência, nada impede de um dos nossos carros seguirem, nossos equipamentos seguirem para dar esse tipo de apoio. Esse apoio, né? Faz parte do negócio, mesmo saindo ali um pouco do trecho, a gente tem que ir lá e ajudar naquela emergência. Também com a preocupação, de repente pode causar, mesmo próximo pode causar impacto na via, né? Sim, exatamente, pode prejudicar pode prejudicar a saída da via, causar engarrafamento pode causar mais acidentes, ou seja, a nossa preocupação ali é de estar junto ao poder público para resolver o mais rápido possível aquilo. O centro operacional, eu estive visitando quando teve uma reunião, foi uma reunião nossa que a gente fez aqui um tempo atrás. É fantástico esse centro operacional e as câmeras são com uma nitidez tremenda. Agora, gente de olho na via mesmo, ou seja, equipamento de ponta no momento em que a via é fiscalizada 24 horas. Não, são 110 câmeras, ela fiscalizada 24 horas por no mínimo 4 pessoas que estão dentro do CCO ali em cada turno. Essas pessoas, elas comandam as equipes de resgate, tudo que acontece na via, aquelas pessoas estão vendo e elas dão ali a sinalização para as outras equipes. Gente, a gente vai aproveitar os últimos 10 minutos para tentar sugar umas últimas coisas do Nicolau, mas o principal é o seguinte, manda suas perguntas que a gente está tentando ler aqui à medida que elas vão chegando, mas o mais importante hoje, que é uma notícia que o Nicolau, espero que a gente tenha sido o primeiro a ter ouvido isso, com relação ao pedágio da Rio Grande, parece que até o final do mês esse pedágio da Rio Grande pode entrar em funcionamento. Podem haver contratações, vão haver na verdade, o problema é que eles vão tentar aproveitar o pessoal que foi desligado por conta do pedágio da Rio Grande não funcionar, mas se eventualmente essa galera já ter arrumado emprego, vai sobrar vaga aí e a Via Rio pode contratar. Então se alguém quiser já se cadastrar automaticamente, vai que abre rh@viario.com.br, lembrando que só vagas operacionais, né? Sim, só vagas operacionais. O que são essas vagas operacionais? São vagas principalmente de atendente de pedágio, ou seja, a pessoa trabalhar na cabine fazendo a arrecadação. Lembrando, treinamento para todo mundo antes, né? Treinamento, as pessoas têm que estar altamente treinadas, essas pessoas passam por um treinamento de sistema, tem todo o treinamento, a questão de troco, de caixa, de postura, de comportamento. Prazo de atendimento, eu digo. Prazo, ela é monitorada em termos de tempo de
resposta para o usuário, para não gerar filas em termos de... O normal, o ideal é... Prazo? É. Acho que é 20 segundos, não tenho certeza. Em 20 segundos ele tem que receber, ele tem que liberar o... 20 a 30 segundos. O Rick Abençoado está perguntando: a saída da via para a rua Carlos Conde fechou o acesso dos moradores para a mesma. Não tem como reformular, trazer de volta o acesso aos moradores? Nós moradores foram muito prejudicados por causa disso. Acho que você deve lembrar bem, ali na saída da alta da Sara Carlos Conde tinha uma rua, tem ainda uma rua, e ela foi fechada ali, a prefeitura meio que fechou aquilo ali. A rua já era fechada de fato, mas ela fez uma ligação. Mas a ligação que tinha com a Carlos Conde foi cortada. Isso é imutável? Não, não. Nós já vimos outro dia mesmo, eu estava participando de uma reunião com o pessoal de engenharia, o pessoal de Sulacap, aquela senhora que é líder comunitária. Da Associação de Moradores, isso. A doutora Heloísa Massati. A doutora Heloísa tinha falado isso, o nosso pessoal de engenharia já estava estudando para levar esse assunto para a prefeitura, para fazer ali, tentar reverter aquela situação. Mas a responsabilidade da prefeitura, nós estamos fazendo um estudo para dar ali para a prefeitura uma opção. Fazer essa possível opção. Eu não sou engenheiro não, mas eu acho que a intervenção ali é complicada, né? Porque saída de via expressa já é na verdade uma alça que é meio saída de viaduto, ou seja, já é uma pista um pouco elevada. Não é uma intervenção fácil, né? Não. Acredito que não, mas tudo na engenharia, conforme os engenheiros fazem, tem jeito. Né? Então existe, a Via Rio está sensível a esse problema e está sugestionando à prefeitura oportunidade. Sim, na verdade, dependendo da Via Rio até consegue auxiliar. Financeiramente não, né? No caso é só um auxílio mais operacional. Acredito que sim. Então tem saída? Tem. Então o pessoal aí da Joaquim Ferreira e da Oliveira Martins estava preocupado com a rua fechada ali. A Via Rio está estudando junto com a prefeitura, na verdade, a Via Rio está ajudando a prefeitura, dando sugestão para poder reabrir aquele pedaço ali da Joaquim Ferreira com a Oliveira Martins, para ter um certo movimento. Eu explico a preocupação dos moradores ali, que a rua ficou muito deserta, e ali tem uma calçada ali que na verdade só entra moto. É aquelas motos que saem subir calçada, essas coisas, e já teve gente assaltada por moto ali. Então a preocupação da galera era tentar fazer ter movimento para evitar isso. A moto consegue fugir. A moto consegue fugir ali. Então a ideia do morador, na verdade, é dar movimento àquele pedaço ali que ficou meio abandonado, para poder acabar com essa sensação de segurança que não é uma exclusividade da Sulacap, né? Vamos combinar que essa sensação de segurança já é uma coisa que assola todo mundo. O Renan, novamente nosso fiel participante, a Via Rio possui algum projeto de recuperação da mata nativa que foi removida para a construção da via, especialmente próximo ao pedágio? A remoção da mata é de responsabilidade do empreendedor, ou seja, a prefeitura que é responsável pelo que a gente chama de reflorestamento. Então, é a contrapartida? É a contrapartida. Ela tem que fazer esse reflorestamento. Já fez, se eu não me engano, em boa parte, junto ao Parque Estadual da Pedra Branca. Mas essa é uma responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Então, essa contrapartida ela é feita durante o teu contrato? Não. Ou ela tem prazo? Não, ela não tem necessariamente que ser feita durante a obra. Depois da obra, eles têm alguns prazos para que isso seja feito. O Hermes está perguntando se poderia se fazer um túnel de pedestre para atravessar por baixo da alça da saída da Carlos Conde, exatamente aquele local que está fechado. Pois atravessar em frente ao radar, que não está funcionando, é altamente perigoso por ser uma saída de via expressa. Essa é uma obra para engenharia. Eu acho que não é viável isso nesse momento, fazer essa passagem para pedestres ali, não. O Daniel Sotero mandou uma sugestão assim: uma passarela na saída do shopping, cruzando a via, eliminaria aquele sinal de travessia, mais trânsito livre. Na saída do shopping. O shopping, se vocês não sabem, tem uma passarela desmontada lá no estacionamento do shopping, e a prefeitura, à época, não definiu o local exato daquela passarela. Mas já tem até uma passarela no shopping, que eu conversei com o coordenador, com o pessoal do shopping, tem lá, só falta ver aonde que vai colocar. Isso, e aí a gente vai, a nossa próxima entrevista ao vivo, a gente está tentando fazer com
lá com o Parque Shopping Sulacap, Elizabeth, eu estou esperando você para poder me ajudar a fazer essa entrevista, é porque a gente explica. Na verdade, um novo diretor assumiu lá no shopping, então no lugar do Daniel. O Daniel já estava bem por dentro do shopping, agora tem que deixar o diretor entrar, se acostumar um pouquinho para depois responder algumas perguntas, porque ao vivo é assim, a gente manda a pergunta aqui e tem que estar preparado para responder. E o Daniel está se ambientando aí no shopping, mas se Deus quiser a gente vai conseguir fazer com ele lá. 11 horas e 27 minutos, galera, muito obrigado pela audiência. Eu estava olhando aqui pelo Face que a gente já bateu quase 1000 visualizações, ou seja, a galera está interagindo, está participando. Nicolau, a palavra é tua, muito obrigado pela entrevista. Fique à vontade para... Obrigado, Madruga, obrigado, senhores. Bem, nossa filosofia é que nós vamos estar aqui como vizinho de vocês durante 30 anos, já se passaram 5. E o que a gente tem ao longo destes 10 meses de operação, nós temos uma expectativa boa, ou seja, o nosso relacionamento com a comunidade é um relacionamento que nós consideramos bom. Bom de que forma? Nós estamos aqui atendendo a comunidade, nós ouvimos a comunidade, nós empregamos várias pessoas da comunidade. A concessionária ela não existe só para dar serviço de quem vem de fora do Rio de Janeiro para levar para a Barra da Tijuca e assim sucessivamente. Nós entendemos que a nossa sobrevivência depende do bom relacionamento aí com a comunidade. Logicamente que dependemos aí de uma série de fatores e uma série de autorizações e poderes para elaborarmos uma política, às vezes, de maior proximidade. Nem sempre é possível. Mas o que a gente tem como meta é sempre estar aqui de portas abertas, explicando, tornando essa questão do contrato de pedágio um pouco mais palatável para as pessoas entenderem e sermos transparentes com as nossas ações. Estamos dispostos aí a novas entrevistas, é só o Madruga marcar aí que a gente pode fazer isso daí sem nenhum tipo de problema, a gente pode estar respondendo. E o que a gente não souber responder, a gente manda mais tarde, que nem ficou aí uma questão já pendente. A gente está à disposição, qualquer coisa que vocês queiram saber da Via Rio, via Sulacap News, pode mandar para a gente, que a gente tem uma parceria legal com a Via Rio, está sempre em comunicação, estamos sempre trocando ideias, vale muito a interação de vocês, vale muito a participação de vocês. O Sulacap News fica por aqui, muito obrigado a todo mundo, valeu Nicolau, muito obrigado pela parceria. Obrigado. Jornalismo comunitário muito a sério, dedicado e com profissionalismo, esse é o jornalismo do Sulacap News. Forte abraço galera, fui!